a Talpaex, relatora, conselheira Marinês de Cebol. Isso, aqui. Esse aqui é um projeto de extensão. O título é Paisagem Cultural do Alto Vale. Ele tramitou no departamento, tá? Foi aprovado no departamento, foi aprovado pela comissão de extensão e aqui cabe-nos a homologação, né? Então, eu analisei o processo todo, né, aqui, atende os requisitos e só deve parecer favorável à homologação. É só um programa. É um programa. E é coordenado por ela somente. Ele é coordenado e executado pela professora Helene. Em que consta o programa, por curiosidade? O programa é 3 projetos. Projeto Sanar, Projeto Ilha e Projeto Cadastro. Agora, detalhes. Espera aí, que é bem... Eu acho que fui eu que coloquei ele, eu acho que eu discriminava ele no meu lado. Tá bem discriminadinho, né? Dá uma olhadinha. Um complementa o outro, os projetos. Deixa eu ver aqui. Um é sobre mapeamento, o outro sobre georreferenciamento, cadastro de patrimônio histórico. Sim. Sim. Semear, água, saneamento e saúde, o IRE, arte, informações e aspectos ambientais do patrimônio cultural e o cadastro, informações do patrimônio cultural e tecnologias sociais de Ipiranga. Certo. Abrimos então para manifestações. Não havendo os favoráveis ao voto da relatora, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Próximo processo, 18979, para a relatora conselheira também, professora Marinês, interessado, professor Jarbas Kleber Ferrari, assunto proposta de programa de extensão, também pelo edital PAEX 07-2015. Isso. Esse também, ele tramitou no departamento e foi aprovado pela comissão de extensão. Ele é um programa coordenado pelo professor Jarbas, composto por 3 projetos. O projeto UDEScola, projeto Ciência na Escola e projeto Memórias de uma Morada, para o período 2016 completo. Além do professor, o programa será executado pela professora Priscila, em carga horária semanal de 4 horas, e pelo professor Fernando Schaeffer e Fanny Vipio como palestrantes, como colaboradores, né, do projeto. Além disso, o programa ele contará com a participação de 3 bolsistas de extensão, sendo um de cada departamento, cada curso. Tramitou de acordo com as instâncias, também sou de parecer favorável à homologação. Perfeito. Abrimos para considerações. Não havendo, abrimos para votação. Que aprova o voto da relatora, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Mais um. Tem 4. Ela nem sai dali. 986. Bom, terceiro item da ordem do dia, processo 18986. Interessada a professora Maria Pilar, assunto proposta de programa de extensão, também pelo edital PAEX. Com vocês, relatora, professora Marinês. Isso. Esse processo aqui, ele é de um programa também, só que na capa está interessada a professora Maria Pilar, mas quem é o coordenador do programa é o professor Eduardo Belo. Programa coordenado pelo professor Eduardo Belo, composto por 3 projetos. Projeto Abastecimento de Água, Projeto Tratamento de Efluentes e Projeto Manejo de Resíduos Sólidos. O professor Belo está alocando 11 horas do seu PTI. Além do professor, o programa será executado pela professora Maria Pilar, com carga horária semanal de 4 horas. E também contará com a participação de 3 bolsistas de extensão e 3 acadêmicos voluntários. Todos um de cada departamento, né? Então, se conseguirem 6 acadêmicos, seriam 2 de cada. Essa é a ideia. Também passou pelas instâncias e sou de parecer favorável à homologação do projeto de extensão Saneamento Básico Rural, coordenado pelo professor Eduardo Belo. Abrimos para manifestações. Professor Rogério. Só para complementar, o primeiro processo, que era a professora Helene, é um programa novo, né?
e o professor Jarbas e a Maria Pilar são replicações do que já existe esse ano. Né? Os dois programas já acontecem esse ano. Eu até achei meio parecido da Helene e do Jarbas, mas daí eu fui me informar, eles... Não, é que na verdade eles tinham, a Helene estava junto com o Jarbas num outro programa, só que a Helene não queria mexer com a parte das maquetes, essas coisas. Então ela fez uma voltada mais para a área de geoprocessamento, que é o que ela gosta, parte cultural, e o Jarbas ficou com o da escola para me dissolver e juntou com essa parte das maquetes. Perfeito. Abrimos então para a votação. Os que concordam com o voto da relatora manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Processo 18496, interessado pelo professor Oswaldo André. Assunto proposta de programa de extensão também pelo mesmo edital. Professora Marinês, relatora. Então, esse é um programa coordenado pelo professor Oswaldo e contém 3 projetos. Projeto Treinamento e Prática do Badminton para a Comunidade. Projeto Validar e Distribuir um Software de Testes Físicos e um projeto Competição do Ibirama Badminton em competições estaduais. O professor Oswaldo é o coordenador, ele vai alocar 6 horas semanais do seu PTI para 2016-1. Além do professor, o programa contará com o voluntariado do professor Pablo Sheffield. Além disso, contará com a participação de 3 bolsistas de extensão, sendo 2 de cada curso. 1 de cada curso. Também passou pelas instâncias, foi aprovado no departamento, foi aprovado pela comissão de extensão e cabe-nos a homologação. Perfeito. Abrimos para manifestações. Professor. É uma replicação também. É uma replicação. Certo. Abrimos para a votação. Os que concordam com o voto da relatora manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Aqui. Obrigado, professor. Próximo item da ordem do dia, processo 20.270/2015, interessado Paulo Moser, assunto proposta de programa de extensão, também edital PAEX, 07/2015, o relator conselheiro Paulo Edson de Lima. Boa tarde. Peço permissão para mim pular o histórico, né? Esse é o processo 20.270, é a homologação do programa de extensão, qualificação em tecnologia para jovens, através do ensino lúdico e da robótica, escrito no PAEX 7/2015, ele é coordenado pelo professor Paulo Moser. O programa de extensão Qualificação em Tecnologia para Jovens, através do ensino lúdico e da robótica, coordenado pelo professor Paulo Moser, existe desde 2013 e visa promover a capacitação na área de tecnologia para jovens do ensino fundamental e médio da região de Ibirama. O presente programa de extensão segue os requisitos estabelecidos no edital PAEX 7/2015, tendo sido aprovado em reunião do departamento e em reunião da comissão de extensão. Portanto, sou de parecer favorável à homologação do programa de extensão Qualificação em Tecnologia para Jovens através do ensino lúdico e da robótica, escrito no PAEX 7/2015. Abrimos para manifestações. Não havendo, abrimos para a votação. Os que concordam com o voto do relator manifestem-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Próximo item da ordem do dia, processo 18.863, interessado Jason Ademir Seveniani, assunto proposta de programa de extensão pelo mesmo edital PAEX, relator conselheiro Paulo Edson de Lima. Esse também se refere à homologação do programa de extensão Conexão CEAV, escrito no PAEX edital 7/2015, coordenado pelo professor Jason Ademir Seveniani. Programa de extensão Conexão CEAV, coordenado pelo professor Jason Ademir Seveniani. Esse programa é composto por 3 projetos: projeto de AD, projeto CEMESO e projeto incubador ADEL. São projetos importantes para o curso e para o campus de Ibirama, destacando o projeto de AD como importante meio de divulgação dos cursos e do centro para a comunidade e a região. O presente programa de extensão segue os requisitos estabelecidos no PAEX 7/2015, tendo sido aprovado em reunião do departamento e em reunião da comissão de extensão. Portanto, sou de parecer favorável à homologação do programa de extensão Conexão CEAV, escrito no PAEX 7/2015.
Abrimos para manifestações, não havendo, abrimos para votação. Concordo com o voto do relator, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Próximo item da ordem do dia, processo 18.512, interessado Sérgio Marian, assunto proposta de programa de extensão pelo mesmo edital PAEC 07-2015, relator conselheiro Paulo Edson de Lima. Programa 18.512-2015, origem Departamento de Ciências Contábeis, interessado Sérgio Marian. Assunto, homologação do programa de extensão, gestão de entidade do terceiro setor, escrito no PAEX 7-2015. Programa de extensão, gestão de entidade do terceiro setor, coordenado pelo professor Sérgio Marian, tem como objetivo principal orientar os gestores das organizações da sociedade civil, terceiro setor, no gerenciamento dos recursos recebidos e das atividades a serem executadas, sendo de grande relevância para a região. O presente programa de extensão segue os requisitos estabelecidos no edital PAEX 7/2015, tendo sido aprovado em reunião do departamento e em reunião na comissão de extensão. Portanto, também sou de parecer favorável à homologação do programa de extensão gestão de entidade terceiro setor, escrito no PAEX 7/2015. Abrimos para manifestações, não havendo, abrimos para votação. Os favoráveis, manifestem-se. Aprovado por maioria. Próximo item da ordem do dia, processo 2461, interessado Tiago Luiz Schmitz, assunto visita técnica, relator professor Rogério Simões. Então, o processo 2461 de 2015, origem do Departamento de Engenharia de Software, interessado é o professor Tiago Schmitz, e o assunto é a visita técnica com os acadêmicos do curso de Engenharia de Software. Então, a análise do processo é referente à visita técnica dos alunos da disciplina de Fundamentos de Engenharia de Software às empresas Senior Sistemas em Blumenau e Conta Azul em Joinville, que ocorrerá no dia 10 de novembro de 2015. Esta é uma disciplina da primeira fase do curso de Engenharia de Software. O processo apresenta as declarações dos professores responsáveis pela visita, professores Geraldo Menegalzo Varela e Tiago Schmidt, plano de visita, roteiro de visita, lista prévia de passageiros com 23 discentes e solicitação de vaga para transporte de cada discente. Como o plano de ensino da disciplina não está presente na solicitação e não existe nenhum documento informando se a visita técnica será contabilizada como atividade da disciplina ou como atividade complementar, seria interessante que fossem solicitadas as informações do professor Tiago para que se possa realizar o posterior lançamento dessas atividades, se for o caso, como atividades complementares. Então, o meu voto seria, diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da visita técnica, dos acadêmicos do curso de Engenharia de Software, às empresas Senior Sistemas em Blumenau e Conta Azul em Joinville, que ocorrerá no dia 10 de novembro de 2015. Abrimos para manifestações. Eu me inscrevo. Só para fins de esclarecimento, faltou o plano de ensino, Essa era aquela matéria, é uma disciplina que era lecionada pelo professor Pablo, E é realmente uma visita técnica prevista semestralmente no plano de ensino da disciplina. Realmente pela inexperiência do professor Tiago, ele acabou... Eu imaginei que fosse isso e que provavelmente conta como carga horária da disciplina. Exato. Mas como foi uma orientação, inclusive da Marinês, que a gente colocasse no processo de visita técnica, se isso a gente vai ter um certificado externo ou não, se vai contar como uma disciplina no processo. Nesse então, caso, só acrescentar isso no processo, mas eu não vejo óbice na aprovação do processo. Perfeito. Então será como aula? Aula. Isso conta como hora de ensino. Se o professor Carlos está colocando, então. É que realmente essa informação não estava Perfeito. no documento. Então abrimos para votação. Os favoráveis ao voto do relator manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Processo 18.920, interessado Rogério Simões, assunto solicitação de alteração do plano institucional de qualificação docente, PIQD 2016-2017, pela relatora conselheira Lara Fabiana Dalla Bona. Ok, então boa tarde a todos. Processo 18.920, origem Departamento de Engenharia Sanitária,
O interessado é o Rogério Simões, assunto Plano Institucional de Qualificação Docente. O histórico em 22/9 foi aprovado pelo departamento em reunião do colegiado pleno e o relato foi feito pela professora Tiane. Em 19/10 fui designada relatora deste processo. O processo contempla, então, conforme direcionamento do RH na página 9 do processo, bem como na página 1, proposta de alteração do PQD, CEAV 2016-2017, a inclusão no PQD do Departamento de Engenharia Sanitária do CEAV, a área de planejamento sustentável, como área prioritária para a qualificação docente do departamento e a inclusão do nome do professor Rogério Simões para afastamento. Utilizou-se para análise do processo a Resolução 277/2006 do CONSUNE, que dispõe sobre a elaboração do plano institucional, e a Resolução 056/2010 do CONSUNE, que dispõe sobre o afastamento de professor para frequentar curso de pós-graduação stricto sensu. Especificamente no capítulo 3, artigo 5, item 4, letra C. Observou-se que o processo foi aprovado pelo colegiado pleno do Departamento de Engenharia Sanitária, comprovado por meio de parecer, porém na documentação encaminhada para análise do CONSEAV não foi anexada a ata da respectiva reunião. Não observou-se irregularidades em relação à solicitação exposta, tanto para a alteração do PQD do Departamento de Engenharia Sanitária, quanto em relação à inclusão do nome do professor Rogério Simões para cursar doutorado em 2016. Diante do exposto, sob parecer favorável, a proposta de alteração do PQD do Departamento de Engenharia Sanitária, incluindo a área de planejamento sustentável como área prioritária para a qualificação docente, e a inclusão do nome do professor Rogério Simões para afastamento para cursar doutorado em 2016. Seria isso. Abrimos para manifestações. E não havendo, abrimos para votação. Os favoráveis à voto, a relatora manifestem-se. Aprovado por maioria. Eu não posso manifestar. Eu acho que agora eu coloquei o número da processo. Próximo item da ordem do dia. Processo 121.36, interessada Helene, professora Helene, assunto proposta de criação de nova linha de pesquisa, relator, conselheiro Sérgio Marian. Buenas. Bom, esse processo começa dia 14/7 com requerimento, dia 17 de agosto aprova o departamento, dia 10 de setembro na comissão do DPPG e dia 19 recebo o processo para analisar. A linha de pesquisa requerida é denominada Engenharia Sanitária e Interfaces e tem, de acordo com o requerimento, englobar de modo holístico a paisagem, a construção civil, materiais, imersos em construção, infraestrutura, desempenho construtivo, instalações complementares, desenvolvimento sustentável e equilibrado, novas tecnologias de informação aplicadas, patrimônio histórico, dentre outros aspectos através dos quais se perpassam. A iniciativa dessa proposta visa suprir uma necessidade da própria universidade para encaminhamento de propostas de pesquisa em futuros editais, sejam eles internos ou externos. A proposta do grupo é elaborar pesquisa envolvendo temas como planejamento e gestão territorial da infraestrutura, do saneamento, da construção civil, dentre outros. A professora Helene, que está solicitando aqui, tem formação, né, na linha de pesquisa, bem como já tem algumas pesquisas em grupos que ela participa também e artigos publicados na área. Então, faço o esforço sempre só de parecer favorável à aprovação da proposta de criação de uma nova linha de pesquisa denominada Engenharia Sanitária e Interfaces. Perfeito. Abrimos para manifestações. Não havendo, abrimos para votação. Os que concordam com o voto do relator manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Próximo item da ordem do dia, processo 211.43, interessada Marinês Lúcia Boff, assunto aprovação dos planos de trabalho individual provisórios 2016-1. Relator, Carlos Alberto Vargas. Indo direto para a análise, o processo trata da aprovação dos planos de trabalho individual dos docentes do Departamento de Engenharia de Software, Ciências Contábeis e Engenharia Sanitária para o semestre 2016-1. As atividades de ensino, pesquisa e extensão administrativa, bem como as cargas horárias por atividade, encontram-se em acordo com a resolução específica,
que regulamenta a ocupação docente nesta universidade. Face ao exposto, o voto relator é pela aprovação dos PTIs provisórios 2016-1. Abrimos para manifestações. Professora Hilda. Professora Hilda. Vistas do processo? A senhora pode apresentar uma justificativa como de praxe? Eu acho que eu quero analisar os PTIs, até porque os PTIs provisórios eles acabam se tornando posteriormente definitivos. Eu acho que até o meu PTI ele não está correto. Perfeito. Concedemos vista, então, à conselheira professora Hilda. Próximo item da ordem do dia, item 12, processo número 21276. Interessada, Priscila Natasha Quinas, assunto homologação de portaria interna, relator Oswaldo André Furlaneto Rodrigues. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Esse processo trata da homologação de uma portaria interna gerada pela direção do centro do SEAV, com relação à alocação de horas no PTI. No dia 19 de outubro foi publicada essa portaria, que ela se refere à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e no mesmo dia esse processo foi nomeado como relator para análise e parecer desse processo de homologação de portaria do Conselho de Centro. Então, conforme eu frisei anteriormente, ele trata de um pedido de homologação de portaria do Conselho de Centro relativa à designação de servidores para comporem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, setorial SEAV, sendo que cada centro tem o seu setorial e a reitoria também tem o seu setorial. Aí eu fui consultar a resolução número 8 de 2010 do CONSAD, que diz que orienta nesse processo de composição da CIPA, que o presidente da CIPA setorial ele é indicado pelo diretor administrativo do referido centro e os demais integrantes eles são escolhidos por obrigatoriedade por uma eleição. Tem que ser convocado uma eleição e, segundo o termo utilizado aqui na resolução, eleição em escrutínio secreto. Artigo 4, parágrafo 2º. E aí, dessa maneira, a composição da CIPA setorial SEAV aqui, ela não está dentro do trâmite adequado. Ou seja, tem que obedecer a resolução do Conselho que orienta nesse sentido, né? Aí, voto do relator, sou de parecer não favorável à homologação da portaria, onde sugiro que seja feito o trâmite dentro da sua legalidade, de acordo com o que orienta a resolução número 8 de 2010 do CONSAD. Perfeito. Abrimos para manifestações. Se não havendo, abrimos para votação. Os que acompanham o voto do relator manifestem-se. Perfeito. Aprovado por unanimidade. Só uma curiosidade, menciona estabilidade nessa resolução? Eu imprimi aqui para anexar ao processo. Aqui no artigo 6º ele fala que poderão se candidatar a membros da CIPA dessa universidade servidores efetivos desde que estejam em efetivo exercício do cargo na universidade, não afastado para licenças e não estejam em estágio probatório na data da inscrição. Isso relacionado à inscrição de chapas, que torna a viabilidade da inscrição da chapa, né? Agora, com relação à indicação do diretor administrativo, eu não vi nada de obrigatoriedade com relação a estar ou não em estágio probatório. Na verdade, esse processo, só esclarecendo, que a Priscila veio conversar comigo, né? Ela teve o Tiago que orientou ela a fazer desse jeito. Então, acho que teve algum problema lá no recursos humanos desse trâmite, né? Porque não foi uma coisa que foi feita, foi orientada, né? Que a Priscila assumiu, porque ninguém queria assumir, eu acho, né, Paulo? Eu não cheguei a acompanhar ela. Eu acho que era uma coisa assim, que a OCIP anterior que tinha
não saiu do chão. E aí a Priscila, como tem experiência nisso, ela se propôs a fazer isso. Mas eu acho que... Eu não vejo problema em a Priscila estar assumindo isso aí, mas só fazendo dentro do trâmite, encaminhar o trâmite aí. Eu acho que não pega nada, né? Não dá nada. É só pegar esses mesmos que foram indicados para a comissão, fazer uma chapa. eleição, faz uma chapa e aí a gente coloca aqui pra... E aí então dentro da resolução. Sem problemas. Obrigado, professor. Tem mais um? Tem mais um. Processo 21228, interessada Lara Fabiana Dallabona, assunto solicitação de abertura de processo seletivo, relator Oswaldo André Furlaneto Rodrigues. Vamos lá então. Trata de uma solicitação de abertura de processo seletivo, sendo que a área de conhecimento é o direito. E vou ler brevemente aqui a justificativa detalhada, que eu acho que é importante para constar no contexto aqui. A disciplina de Direito Empresarial está sendo ministrada em 2015-2 pela professora efetiva Hilda Valentim, juntamente com as disciplinas de Direito Tributário e Instituições de Direito. Contudo, para o semestre 2016-1, a professora Hilda assumirá disciplinas de Direito Tributário, 4 créditos, referente à segunda fase, Instituições de Direito, 4 créditos também, relativo à primeira fase, e um projeto de extensão a qualquer tempo, que somará 4 horas a esse projeto de extensão, o que inviabiliza a alocação da disciplina de Direito Empresarial para a professora Hilda, que tem regime de 20 horas. Dessa forma, não será possível alocar a disciplina, tanto entre professores efetivos que não apresentam a carga horária de ensino ociosa para assumir essa disciplina, como entre professores substitutos atuais do curso, que justifica a necessidade de solicitar a abertura de processo seletivo para a disciplina de Direito Empresarial no curso de Ciências Contábeis. Sendo que os demais andamentos do processo ele obedece à resolução 24 do CONCEP, e tendo passado pelo crivo do departamento, eu sou de parecer favorável à abertura desse processo seletivo para essa disciplina. Abrimos para manifestações. Não havendo, abrimos para votação. Os favoráveis manifestem-se. Aprovado por maioria. Estaremos dois juntos aí. Pode ser isso. Próximo item da ordem do dia, processo 19335, interessado Marino Luiz Ayercalfer, assunto solicitação de prorrogação do prazo de afastamento para cursar doutorado. O relator David Amorim Policarpo, que encontra-se ausente. Ele disponibilizou o relato dele e pediu para mim fazer. Processo 19335/2015, origem Departamento de Ciências Contábeis, interessado Marino Luiz Ayercalfer. Assunto: prorrogação do prazo de afastamento para cursar doutorado. Eu dei uma olhada no processo, eu vi que ele está pedindo prorrogação para mais 6 meses. E o final do prazo dele é agora, dia 31 de dezembro de 2015. Então, análise aqui do relator David. O processo tem base no artigo 8º da Resolução 56/2010 do Consul. Apresentou a documentação necessária e tramitou com aprovação em todas as instâncias necessárias. O voto do relator David, favorável à aprovação do prazo de afastamento para cursar doutorado. Abrimos para manifestações. Em não havendo, abrimos para votação. Os favoráveis ao voto do relator manifestem-se. Aprovado por unanimidade. O Marino voltaria agora já. Encerra agora de 31 de dezembro e voltaria no próximo semestre. Aí ele está pedindo mais 6 meses até dia 6/7 de 2016. Próximo item da ordem do dia, processo 20147, interessado Jarbas Kleber Ferrari, assunto participação de discente em evento. Relator, conselheiro Sérgio Marian.
Bom, esse processo aqui, o professor Jarbas, pedindo participação no segundo Congresso Internacional RESAG 2015. Ele começa no dia 5 de 10, dia 8 de 10 é aprovado no departamento, 21 de outubro a comissão de pesquisa e também esse mesmo dia eu recebo ele para relatar. O interessado professor Jarbas apresenta em seu requerimento todos os documentos e formulários exigidos pela Resolução 2891 para participar do segundo Congresso Internacional RESAG, cujo tema é Gestão da Água e Monitoramento Ambiental. O congresso é realizado em Aracaju, Sergipe, nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, e o interessado, além de participação em painéis sobre importantes assuntos da higiene sanitária, tem artigo de iniciativa científica aprovado, intitulado Relação entre o saneamento básico e saúde pública no Alto Vale do Itajaí, fruto das pesquisas que estão sendo feitas no departamento, cujo professor é um dos orientadores. Aqui, inclusive, vou lembrar que dentro do processo tem a aprovação do resumo, né? Mas eu acabei de pegar hoje, inclusive, acho que vai até dia 5 ou dia 6 de novembro, que eles ainda estão para aprovar os artigos mesmo. Então, na verdade, o processo está andando até para questão de depois não sei se ele vai mesmo ao Congresso mesmo, tem o artigo recusado, né? Se bem que isso tem a ver com o segundo aqui, o próximo processo, né? Que a participação dele aqui no Congresso, eu pensei que eu não teria. Mas é um artigo que está sendo feito e foi aprovado o resumo, para vir agora o ok do artigo mesmo. Faço o professor favorável à participação do professor Jarbas no segundo Congresso Internacional RESAG 2015. Só uma coisa, esse daí é o processo 20141? 47. 147. Então esse daí não é a participação do professor Jarbas. É a participação de Vicente. É do Guilherme. Isso. O Jarbas é o 20141, Sérgio. É só para esclarecer, porque estava um assunto ali. Acabei É anexando. que o Guilherme é o bolsista dele e como ele tem que acompanhar o bolsista, você não pode viajar sozinho, né? Então ele tem os dois processos, um separado do outro. Mas então era o 20141. Esse relato que ele fez É do foi 241. do Jarbas, que vai acompanhar o bolsista Guilherme. É isso, né, Sérgio? Isso, Correto, isso. né? É que eu imprimi eles e anexei eles no No processo. processo completo. Tá. A gente está com 147, né? Isso, participação de Vicente é o processo 20147. O 157 que é a participação do CC Guilherme Sense, Isso. que é o da iniciação científica. Ele foi Então, 147 trata-se do mesmo congresso, na verdade, né? E a participação do bolsista no evento, que aí nesse caso também, aqui mais do que nunca, também a questão da aprovação do artigo em si talvez seja um condicionante do aluno ou não, que é a justificativa. Certo, então foi chamado 147, mas relatado 141, então votamos aqui o 141? Pode ser? Pode. Então, abrimos para manifestações. Quanto à participação do professor Jarbas neste evento, não havendo, abrimos para votação. Os favoráveis ao voto do relator, por favor, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Agora sim, então, também o relator, conselheiro Sérgio Marian, interessado Jarbas. Participação agora de dissente. 147. O congresso é o mesmo, o trâmite foi o mesmo, só que aí aqui não é do Jarbas, e sim do acadêmico Guilherme Sense na participação. E também o artigo é o mesmo, né? A questão da aprovação ou não do exame. Seu voto favorável? Favorável. Então, os favoráveis ao voto do relator manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Bom, terminada a ordem do dia, abrimos para comunicações. Candidatos, professora Hilda, professor Osvaldo, Paulo Lima. Alguém mais? Professor Rogério. Alguém mais? E eu.
Vamos lá, professora Hilda, a palavra é sua. Na verdade, eu quero comunicar aos colegas que eu passei por um processo de sindicância para analisar os meus PTIs do semestre passado. Eu acho, do ano passado, eu acho que dos últimos anos, vocês estiveram aqui, alguns, e ouviram o professor Pablo fazer um relato de que eu não cumpria meus PTIs e de que eu não teria ética para lecionar a matéria de ética. Naquele momento, não foi me dada a palavra e o professor Pablo não fez diligência do processo para que a chefe de departamento ou o diretor de ensino pudessem se manifestar. E por isso eu pedi essa abertura de sindicância para que pudessem ser ouvida. Nesse processo de sindicância foi ouvido o professor Rogério, foi ouvido o professor Pablo novamente, foi ouvida a diretora de ensino, a professora Marinês, eu acho que foram nós três, né? Isso. E aí eu fui ouvida. Chegou a resposta, faz uns 15 dias que chegou a resposta da comissão de sindicância, então relatando que os meus PTIs estão todos conforme e que, na verdade, era uma situação que faltou diligência. Então, faltou somente isso. Se o professor Pablo tivesse feito a diligência, como prevê o regulamento, eu não teria passado pelo desgaste que passei de ser acusada na frente de um monte de conselheiros de que eu não tinha ética sequer para lecionar a matéria de ética. Eu não tenho outra saída a não ser diante da minha imagem que ficou naquele momento totalmente depreciada, eu acho que os colegas sabem, a não ser processar o DESC agora. Então, assim, eu já estou avisando de antemão, eu estava aguardando, agora eu pedi a cópia integral do processo. Porque eu acho que quando a gente mexe com a imagem de uma pessoa, a gente tem que responder por isso. Eu terminei o semestre de 2014, eu terminei o semestre como uma professora que não cumpre PTI, um professor que chegou bem depois de mim, sem saber o que eu fazia aqui na UDESC, e simplesmente veio aqui na frente de um monte de conselheiros que vão comentar por aí, que comentam, que a professora Hilda não cumpre PTI, sequer tem ética. Eu sou extremamente legalista. E aí ainda disse que era estranho porque eu era extremamente legalista e eu não cumpria a lei. Então o que eu quero dizer para vocês é, cuidado que a gente tem que ter de seguir efetivamente o que está na lei. Então se a gente vai relatar alguma coisa e está incongruente, ou alguma coisa não bate, não fecha, vocês podem baixar em diligência. O que não pode acontecer num relato, se vocês pegarem hoje aquele relato para ler, eu vou dizer para vocês que eu fico doente toda vez que eu leio. Porque em 16 anos de advocacia, em 15 anos como professora, eu nunca fui tão ofendida. Então, é muito triste eu ter que processar a instituição que eu leciono, mas eu vou. Tá? Então, assim, não será. Eu fico triste porque quem vai ter que responder hoje é o professor Carlos, tá? Que vai ter que responder por que foi oferecido aquele relato, por que não foi baixado em diligência, por que a moral de uma professora foi ofendida dessa forma, sem direito ao contraditório e ampla defesa. Mas eu não tenho o que fazer. Porque aí vocês podem dizer, Hilda, esquece, deixa pra lá. Não. Eu sou uma profissional. Eu sou conselheira da OAB, eu analiso os advogados que não têm ética. E aí aqui eu fui acusada de não ter ética sequer para dar aula de ética. E se esse processo vaza? Se esse processo vaza para mim, a OAB, que eu sou conselheira. Se esse processo vaza para o tribunal, que daqui a pouco eu vou concorrer a uma vaga para desembargadora. E eu tenho que ter reputação ilibada. E eu não tenho reputação ilibada dentro do UDESC. Então, esse processo eu sinto muito. Tá? Possivelmente o ano que vem, pela demora do judiciário, o ano que vem o Carlos vai ser intimado, a UDESC vai ser intimada e aí vão ter que prestar esclarecimentos. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou sendo obrigada a fazer porque eu não tive escolha. Se naquele momento, se vocês pegarem aquele processo, não tem nenhum momento em que eu me defendo. Então, se qualquer pessoa que quer me ofender pegar aquele processo e publicar, eu sou uma professora sem ética. Tá? Tendo lecionado ética para a OAB todos esses anos. Tá? Então, assim, eu só queria dizer que a sindicância ela foi encerrada, o voto foi pelo arquivamento, o reitor
acolheu o voto e arquivou. Tá? Então, assim, era só essa minha colocação e também pedindo desculpas para essa nova gestão, tá? Porque assim, gente, vocês me desculpem, mas eu fui extremamente perseguida pelo professor Danilo. Acho maravilhoso quem adora o professor Danilo, mas ele, quando ele persegue uma pessoa, eu acho que hoje as pessoas conseguem ver como ele consegue perseguir uma pessoa. Mas eu fui perseguida aqui dentro e ninguém olhou que eu fui perseguida aqui dentro. Não só eu, como outras pessoas. Tá? Então, assim, o professor Danilo também foi citado, claro. Não quero mais, eu sou uma prolixa, eu fico me estendendo, mas era isso, tá? Ok? O processo eu pego depois? Pega depois, professora. Só espero que no dia da minha intimação eu não tenha nenhum compromisso bem importante, professora. E que isso termine da melhor forma possível. Então vamos lá. Professor Oswaldo. Só reforçando o que já está amplamente divulgado em relação ao jogo dos servidores da UDESC, o UDESC 2015. Já foi feita a divulgação e essa semana a gente passa pela última semana de inscrição. Então eu vou estar enviando novamente um e-mail para vocês, para os interessados, quem tiver disponibilidade, quiser participar com a gente lá. Muitos já conhecem, quem não conhece ainda é legal experimentar para ver como é que é. É um momento ímpar assim, de integração com os outros centros. Então, durante essa semana, 8 vezes, eu vou estar veiculando um e-mail perguntando aos interessados que irão saber quais modalidades que querem participar, para daí essa semana a gente encerrar o processo de inscrição. Já que essa semana é curta, né? Dia 30 não teremos expediente e segunda-feira da próxima semana também não. E sendo que o encerramento mesmo do processo de inscrição é dia 3, porém dia 3 a gente está com o congresso em ponto de extensão de artilhado em Laguna, então vai estar uma semana atribulada. Aí eu pediria a gentileza de quem estiver interessado que mande essa semana o seu interesse das modalidades, para a gente fechar a inscrição essa semana. Na última edição, o CEAV botou o CCT no bolso, na bocha. O Davi derrubando o Golias. Eles não esperavam por aquela. E a gincana também. Tá, próximo inscrito, Paulo, por favor. Só queria passar para os conselheiros que todos estão aguardando a obra, né? Então, só para colocar a situação, né? Teve uma demora um pouquinho por causa de um documento que faltava a empresa entregar, né? E esse documento se deve à falha da UDESC, porque a Fabiola, que é a responsável lá pela CEPA por pedir essa documentação, lá estava de férias. E os colegas dela não se sentiram confortáveis em pedir essa documentação para a empresa, que é a documentação da parte de segurança de trabalho. Né? Então a documentação foi pedida semana passada para a empresa, o prazo final era sexta-feira, né? E agora, me informei agora ali, a empresa entregou a documentação, só que parece que ainda faltou um documento. Né? Então estão pedindo esse último documento para a empresa, e daí no momento que tiver todos os documentos entregues, aí é marcada uma reunião aqui no CEAV com o nosso engenheiro e com o Edier, que é o gestor do contrato, e a empresa daí para dizer realmente como a coisa vai funcionar. E daí a partir do dia dessa reunião é que começa a contar os 18 meses. Então isso deve acontecer nos próximos dias ou próxima semana. Então só para o pessoal ficar sabendo porque que ainda que a gente não viu a movimentação ali ainda. Era isso. Esperando que o excesso de chuva não atrapalhe, porque a empresa de Itajaí, né? E é bom a gente saber que até os alunos perguntam. Sim, Vamos lá, professor Rogério. Só para informar, né, que devido a ter passado, né, no processo seletivo do doutorado, né, meu horário aqui está diferenciado, eu já comuniquei a direção, mas é importante acho comunicar todo mundo. Eu já passei com um processo interno do departamento que a gente rearranja nossos horários para poder cursar as disciplinas do doutorado, né? Então, de terça-feira, eu estou em função das disciplinas, de quarta, apesar de eu não estar aqui, eu estou com meu e-mail, WhatsApp, telefone o tempo todo disponível. E de segunda, quinta e sexta, né, eu fico aqui até 10h30 da noite para conseguir cumprir as minhas horas, né, tentando não prejudicar o meu trabalho, né. Infelizmente esse processo seletivo
ele surgiu numa época não convencional, né? Ele começou em final de abril, né? Para as aulas começarem no final de setembro. Então pegou um período assim bem complicado de planejamento, né? De atividades da universidade. Tanto que a minha inclusão no PQD do ano que vem foi porque esse processo seletivo não estava nem previsto, de repente surgiu do nada, eu me inscrevi, consegui passar, então agora também não tinha me programar, porque também não adianta tentar montar todos os santos de uma vez só. Eu vou conseguir durante um período curto fazer isso, mas depois eu vou ter que me afastar, porque senão nenhuma coisa nem outra fica bem feita. Então, isso também para justificar o porquê que meu processo de inclusão no PQD só passou nesse momento. Porque quando passou em abril deste ano, né, de 2016, 2017, não tinha nem esse edital aberto, nem previsão de abrir, né? Então, foi uma coisa que surgiu assim. Então, só justificando, e se precisar de mim, né, no dia que eu não estou aqui, eu sempre estou no celular, no WhatsApp, estou no e-mail, só entrar em contato, eu estou conectado o tempo todo. Já nesta linha de raciocínio, né? Só relembrando que até 2022 teremos que ter 50% de doutores pelo menos, então em algum momento nós vamos ter que discutir isso de forma bem formal, né? A nossa estratégia para alcançar esses 50%, mas é um fato que foi discutido no Consune na antepenúltima reunião, né, onde um dispositivo transitório do regimento foi ampliado para que os centros pequenos, né, estamos falando aqui do CEAV, do CEPLAN, do CESF, dos SERES, deve estar quase lá, enfim, possam cumprir o regimento, né, e manter o status de centro, né, e desse status depende também o percentual mínimo de doutores. Então continuaremos no esforço. Eu acho que agora com as novas contratações e com o pessoal que está afastado, pedindo afastamento, a gente vai conseguir. Existe uma boa perspectiva. Uma boa perspectiva. Lá no departamento, pelo menos, a gente já somos em 4 doutores, não tem mais 2 até o meio do ano que vem. Uhum. E agora a tia Lívia está pedindo afastamento, né? E a Pilar já está fazendo doutorado também. Os 2 que vão ser contratados são doutores. Eu acredito que chegaremos lá. Pois então, a minha comunicação tem a ver com o daqui a pouco, né? Que vamos precisar dos chefes aqui, para que a gente possa começar a discutir um plano de contingência, né, para esse período de chuvas, porque de bobeirinha perdemos 4 dias letivos. E a previsão, caso se mantenha de muita chuva para o fim de semana, poderemos estar alagados na semana que vem. A previsão para a primeira quinzena de novembro continua sendo de chuva muito acima da média, então talvez tenhamos ali ainda uma boa quantidade de dias em que talvez seja impossível manter as aulas e precisamos começar a discutir essa estratégia de modo que a chuva não acabe por bagunçar o nosso semestre, né? E nos vejamos ali no fim do ano sem saber o que fazer com um calendário acadêmico que não foi cumprido direito, né? Então esse assunto vai ser discutido com a direção de ensino e os chefes para que a gente possa, enfim, levantar algumas posições, algumas questões, algumas possibilidades, para que a partir do que for decidido, então a gente possa compartilhar com os professores do departamento para que eles possam tomar as ações, as atitudes em prol da preservação do semestre letivo. Tá certo? Acho que não havendo mais assuntos, ficamos por aqui por hoje. Agradeço a participação de todos. E os chefes, né? Permaneçam aqui. Guga, você vai fazer as vezes do Geraldo, né? Como sub. Responde por ele, então. Eu acho que não é uma conversa muito demorada, não. A gente só precisa. Então é isso, meus amigos. Tenham uma boa tarde. Aquele papo. Tem que ter uma primeira um dia, né? Aquele negócio de sair para entregar os donativos da RP ainda. Tá. Eu só não vi mais o meu WhatsApp porque... Só deixa
Eles mandaram o endereço, mas eu não sei se alguém chegou a ligar atrás. Ou... Olha, em Rio do Sul eu sei onde é que fica. Parece que vai levar em Laurentino, né? Mas Laurentino eu não sei. Eu também não sei nem como chegar, só sei que é depois de Rio do Sul, né? Laurentino. Laurentino, você passou Rio do Sul, vai ter uma placa à direita, um portal escrito Laurentino. Ah,